Bom dia a todas e todos. Vou falar todas porque tem mais mulher do que homem aqui. Não é isso, né? Também a maioria dos presentes. Eu queria convidar logo o Francisco para você ficar aqui, porque a gente vai fazer essa sessão muito interativa, espero. Bom, primeiro falar com vocês da importância desse tema, não é? Um pouco. O Francisco vai discorrer mais, mas eu acho que os alunos do ISC, né, da pós-graduação ou da graduação que não estão aqui presentes, provavelmente vão deixar de aprender uma série de coisas importantes do setor saúde, do sistema de saúde. Hoje você não pode pensar no sistema de saúde sem pensar nas questões da economia, em primeiro lugar, não é? Você vê toda a luta política, vocês estudam planejamento, organização, etc., mas vocês têm que pensar, não é, como é que se faz o orçamento, qual a importância, né, do orçamento, qual a importância do financiamento para a saúde. Então, esses tudo são áreas de atuação e de aprendizado, né, dentro da economia, da disciplina economia. Por outro lado, hoje em dia, o sistema de saúde, para se sustentar hoje em dia, o nosso sistema público, e também dizer o privado também, para se sustentar hoje, ele tem que pensar como racionalizar a economia, o uso das inovações e das tecnologias. O sistema de saúde hoje está quase insolvente em função dos custos elevados que tem em fazer a oferta e definir acesso para toda a população de tecnologias de alto custo, né? E hoje, com a questão do judicialismo, nem pode dizer que não pode pagar ou não deve pagar, porque é uma imposição judicial que tem que adquirir determinadas tecnologias e dar o acesso na medida em que a Constituição assegura, né, o direito à saúde e o dever do Estado. Então, todas as áreas da saúde hoje em dia, se vocês não tiverem um bom conhecimento razoável, ter esse input do conhecimento da relação da economia com a saúde, da economia com a inovação, com a tecnologia, vocês estão perdendo a chance de se atualizar numa discussão hoje que é uma discussão internacional. A discussão não é só uma discussão nacional, é uma discussão internacional em relação ao sistema de saúde, a sustentabilidade dos sistemas únicos de saúde públicos, financiados pelo sistema público. E também, até en passant, dizer que os planos privados de saúde também vivem a mesma, de uma outra maneira, mas vivem o mesmo dilema também, não é? Como cobrar mais, porque o custo das tecnologias, não é, está cada vez ficando maior. Então, as pessoas, muita gente abandona o sistema de saúde suplementar, porque não consegue mais manter, pagar os custos das suas prestações mensais. Com isso, essas pessoas migram para o SUS, não é? Aumentando a demanda. Então, vocês veem como esse processo da economia, né, da tecnologia, da inovação, está no centro, né, no núcleo, né, de tudo que pode se pensar em relação à organização de serviços, em relação a planejamento, em relação a estudos de demanda, estudos de oferta. E é uma pena que os que não participaram, os que não vieram, deixam de se atualizar sobre um problema tão importante da área da saúde coletiva. Bom, é só uma introdução. Francisco, desculpe, mas eu já fiz um pouco assim da entrada e não lhe apresentei de início, mas também é um prazer a gente ter aqui Francisco Lima Cruz Teixeira, como já foi informado, ele é irmão da professora Glória. Eu digo que, na Universidade da Bahia, tem duas famílias baianas que contribuíram muito para, não só a área da saúde, né, para a universidade e também para a sociedade baiana, porque muitos passaram a ocupar cargos importantes na administração pública, né, do Estado da Bahia, que é a família Teixeira, Francisco, Glória, Antônio saiu, que também é Antônio Teixeira, foi professor emérito da Universidade de Brasília, saiu daqui jovem também, fez a carreira acadêmica dele toda na Universidade de Brasília, uma brilhante carreira, foi meu contemporâneo, na realidade, e eu conheci muito de perto Antônio. E a outra família também, que tem uma contribuição grande aqui para a universidade, para a sociedade brasileira, é a família Barreto, que também tem dado uma contribuição importante.
Então, a UISC, né, tem realmente a sorte de contar, né, com esses membros dessas duas famílias que têm, portanto, uma contribuição excelente para a universidade, né, e para a sociedade também. Porque tem um Barreto que, você sabe, né, que é secretário, mas o Francisco tem, no seu currículo, assim, ele tem um mestrado e um doutorado numa das mais importantes universidades do mundo, né? Quando se fala em economia, a Inglaterra, e principalmente a Universidade de Sussex, digamos, é comparável ao que o MIT é em outras áreas de tecnologia. Então, Sussex tem um mestrado, um doutorado em Sussex, quer dizer, uma porta aberta para toda a área acadêmica, ou mesmo não acadêmica, na área de economia e de administração. Então, sempre, essa universidade, a área as pessoas que vão lá, quer dizer, pela formação dos professores, grandes professores dessa universidade, a área de inovação e tecnologia é o lugar onde você deve ir. Quem quer estudar inovação e tecnologia, essa área econômica, quer dizer, a melhor coisa é fazer um doutorado lá na Universidade de Sussex. E eu acho que Francisco deve ter ido para lá com essa visão de contribuir também, não é, em vários momentos, para a questão do desenvolvimento, a questão da como usar a implicação de tecnologia, de inovação para o desenvolvimento, e que isso vai ser um pouco da fala dele. Bom, de outra coisa, tem também bolsista do CNPq, ele tem um vasto currículo, um número de publicações enorme. Eu botei aqui no computador, mas não vou falar tudo, não, porque vai demorar. Mas ele é uma pessoa que orienta muitos alunos, tem muitos alunos de doutorado, de mestrado. Quer dizer, é uma pessoa, um acadêmico, nesse sentido de que forma gerações de alunos e de pessoas, não só para a universidade, mas também para a área técnica do governo, de desenvolvimento de políticas no Estado. Eu acho que esse papel de Francisco é um papel importante. Toda vez que nós precisamos, digamos, de ouvir alguma coisa referente a essa questão de inovação, tecnologia, a gente sempre convida o Francisco para nos orientar aqui, nos atualizar sobre a discussão desses problemas. Então, eu vou passar ele logo para não demorar mais tempo, porque, Francisco, eu agradecer, Francisco, também pelo convite, viu, de você vir aqui mais uma vez, estar aqui com a gente. Acho que a gente tem uma parceria boa aqui com a Escola de Administração nesse particular. Ok. Muito obrigado, Sebastião Loureiro, pelas palavras bastante generosas. Eu sou muito menos do que isso tudo que ele falou. Obrigado, Poliana, pela insistência com o convite, a produção do convite, e, enfim, aos colegas do ISP, pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui falando, apresentando algumas ideias para vocês. O título da apresentação que foi proposto, essa aí ela está bem adequada, mas eu queria, desde já, convidar vocês para a gente discutir uma questão que está aí posta no debate econômico atual do país, que é a tal da desindustrialização precoce que o Brasil estaria passando. Então, eu, desde já, peço a vocês que, por favor, se concentrem nessa ideia de desindustrialização precoce, porque eu pretendo falar pouco para, no final, deixar um tempo para a gente discutir mais sobre isso. Então, a gente pode dizer o seguinte, que tudo começou com a CEPAL. Um pouco de história para a gente entender o que é que a gente está falando por desindustrialização precoce. A CEPAL, um órgão da ONU criado depois da Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de estudar a economia latino-americana e do Caribe e propor medidas para que essas regiões pudessem sair do seu atraso crônico. Então,
A questão que se colocou para a CEPAL, primeiramente, foi essa. Por que a América Latina era subdesenvolvida quando comparada a outras regiões mais ricas naquele momento? E o primeiro secretário-geral da CEPAL, o nome do cargo maior, do maioral lá, o argentino Raul Prebisch, se debruçou sobre essa questão e produziu um diagnóstico. E esse diagnóstico dizia que a América Latina era subdesenvolvida devido à sua estrutura produtiva, estrutura essa que ele denominou modelo agrário, esse é o nome original, mas que eu prefiro chamar de modelo primário exportador. Então, naquele momento, primeira metade do século XX, os países da América Latina eram especializados na produção e exportação de produtos primários. O Brasil, açúcar, café, a Argentina, carne, o Chile, o cobre, e por aí por diante. E qual o problema com esse modelo, segundo Prebisch? O problema é que esses países não eram capazes de se beneficiar dos ganhos de produtividade proporcionados pela atividade industrial, particularmente a indústria manufatureira. Então, a Revolução Industrial, que começa lá no final do século XVIII e tal, e que, segundo essa visão, responsável pelo desenvolvimento daqueles países onde essa Revolução Industrial ou se originou, caso da Inglaterra, ou que logo depois foi exportada, caso dos outros países da Europa e da América do Norte. A indústria eleva a produtividade, de acordo com essa visão, e a produtividade eleva a renda dos países onde existe a indústria. Portanto, para sair da sua condição de subdesenvolvimento, os países da América Latina deveriam promover a industrialização por meio de um conjunto de medidas de política econômica que, resumidamente, a gente pode extrair isso que está aí. Como promover a industrialização? Por substituição de importações. Por que por substituição de importações? Porque o modelo agrário exportador, os países exportavam, esses países da América Latina exportavam produtos primários e importavam a grande maioria, boa parte, ou quase tudo, em termos de produtos manufaturados. Portanto, a ideia era promover a industrialização por meio da substituição dessas importações. Isso ficou conhecido, e até hoje está aí, como estratégia de substituição de importações, por meio da transferência de renda dos setores exportadores, superavitários, então, taxa as exportações, para, com isso, o Estado ter recursos para investir, subsidiar a industrialização. A proteção tarifária à indústria infante, depois a gente pode voltar a isso, é um tema muito polêmico, porque muitos condenam, os economistas tradicionais e tal, condenam essa tal de proteção tarifária para a indústria infante, porque seria a fonte de ineficiências, de rentismo e coisas dessa natureza. O Estado deveria também promover intervenções em setores estratégicos da economia, exemplo de siderurgia, exemplo de energia elétrica, porque, sem isso, a industrialização não ocorreria e os investimentos nesses setores demandam alto aporte de capital, com prazo de maturação mais longo, e não atrai o capital privado. Estímulo ao investimento estrangeiro, sim, senhor, dentro do esquema da CEPAL, mas esse investimento estrangeiro deveria ser seletivo, não em todo e qualquer setor, mas naqueles setores que a tecnologia seria de mais difícil acesso, ou setores que também demandariam grandes blocos de capitais para os seus investimentos, e a criação, para haver
um mercado interno minimamente condizente com a industrialização, aumento do salário real também como política. Veja que hoje a gente não acha que isso nunca existiu, mas nos anos 50 do século passado era uma política efetiva de governo. Então, esse é o programa Cepalino, como se chama, adotado nesses países, na maioria deles, o Brasil em particular, e vejam que a gente começa isso nos anos como política explícita de governo nos anos 50, no segundo Getúlio, mas, mesmo antes, essa substituição de importações já existia por conta das nossas restrições cambiais devido à recessão dos anos 30 em todo o mundo e, posteriormente, devido à guerra. Mas, a partir dos anos 50, é uma estratégia que se torna uma política efetiva, explícita de governo, e também que, importante a gente perceber, que não é descontinuada aqui no Brasil com o regime militar. Pelo contrário, os governos militares eles aprofundam, levam mais adiante ainda a substituição de importações. Bom, importante também a gente perceber que, por trás de tudo isso, duas coisas. Primeiro, a ideia de catch-up, palavra em inglês que é usada, anglicismo, que quer dizer, uma tradução livre, alcançar. Então, para que a gente se desenvolva, é preciso alcançar. Catch-up o quê? O padrão de produção, produtividade e consumo vigente nos países ricos. Então, é como se fosse um benchmarking. Nós teríamos que alcançar aquilo para nos considerarmos desenvolvidos. Isso parece uma coisa de economista neoliberal, como o pessoal gosta de dizer, mas talvez a gente não esteja lembrado que isso faz parte de todo o ideário, o imaginário e todo o discurso da esquerda brasileira. Então, anos 50, essa estratégia é implementada sob a égide do que se chama nacional-desenvolvimentismo. Depois, continua com os militares que têm alguma coisa de nacionalista, enfim, falar sobre essas coisas, nacionalismo, nacional-desenvolvimentismo, é muito polêmico e demandaria uma longa exposição para a gente, minimamente, mas só para lembrar que essa ideia de indústria como motor do progresso, motor do desenvolvimento, esteve presente no imaginário, na visão, no discurso da esquerda e da direita, aqui representada pelos regimes militares. Mas o fato é que o Brasil se industrializou. E eu vou mostrar aqui alguns indicadores que claramente mostram que o Brasil se industrializou. Aliás, um indicador. E que hoje vive um processo de desindustrialização precoce. Também eu vou tentar mostrar aqui por que nós estamos falando, ou se fala, de desindustrialização precoce. Primeiramente, o indicador que eu tenho para mostrar que o país se industrializou é referente a nossas exportações. Então, vejam que essa linha mostarda representa as nossas exportações de produtos manufaturados, industriais, que, em 1978, passam a ser maiores. Obrigado. Aqui, a partir daqui de 79, melhor dizendo, as exportações de manufaturados passam a ser maiores do que as nossas exportações de produtos básicos, produtos primários. Então,
é uma indicação de que o país se industrializou. A nossa inserção no comércio internacional, a partir de 79, se dá com peso maior por meio de produtos manufaturados do que por produtos primários. Bom, agora vejam aqui, tá certo? Porque, olha só, a partir de 2009, essa tendência se inverte. E aqui nós temos os produtos semi-manufaturados, que é mais ou menos uma constante. A gente está falando aí de suco de laranja, de carne processada, tá certo? Coisas dessa natureza, os semi-manufaturados. Então, esse é um indicador, claro, de que o problema, primeiro, que nós, nesse período, nos industrializamos. Mas a gente tem ali essa inversão de tendência e, evidentemente, que essa inversão de tendência está associada com essa perda do peso da atividade industrial no nosso PIB, no nosso Produto Interno Bruto. Então, nós vemos 47, olha só, a indústria representava apenas 11,27% do PIB, JK, 13,75%, golpe sobe bastante. Aqui a gente está em 64, com o golpe militar, sobe durante todo o governo militar. Em 79, quando acontece aquela ruptura que eu mostrei no gráfico anterior, a indústria representava 25% do nosso PIB, a maior é em 85, em plena recessão, mas aí começa a decrescer, tem a abertura econômica, vem um plano real e pronto. Chegamos aqui em 2011 com uma participação de apenas 14,6%, que se compara, né, com a de 47%. Então, essa é a evidência de que o país estaria se desindustrializando. Veja só, eu estou falando sempre no condicional, né, porque isso é uma grande polêmica, é isso que eu pretendo depois explorar. Mas está claro isso aí. Vamos ver mais detidamente a partir do ano 2000, quer dizer, a partir desse século, né? Nós temos um decréscimo, chegamos a 17, vai para 17, aumenta, né, em 2004, volta a decrescer, uma recuperação, e depois, agora, chegamos novamente, né? Somente um zoom naquele gráfico anterior, mostrando os últimos 11 anos, né? Não temos os dados de 2012, 2013, mas posso assegurar que não saímos desse patamar em 2012, 2013. E aí a gente pode perguntar qual a importância da manufatura, da indústria, para que uma economia seja desenvolvida, para que uma economia alcance os padrões de renda, de consumo dos países ricos. Eu poderia até perguntar, será que é isso que a gente quer? Será que desenvolvimento é isso? Ter o mesmo padrão de produção, produtividade, renda, consumo dos Estados Unidos ou da China? A China moderna, né? Ou da Europa, que hoje a gente nem toma mais como referência devido a todos os seus problemas. Enfim, o que é desenvolvimento? Por trás de toda essa conversa, tem sempre essa pergunta que eu me faço constantemente, em toda aula que eu dou, porque é uma dúvida cada vez maior na minha cabeça, e uma dúvida cruel, porque eu sempre advoguei, durante toda a minha carreira, né, que já estou me aposentando, eu sempre advoguei exatamente, não, a gente tem que industrializar, a indústria tem que crescer, tem que ir para frente, que é para a gente sair da pobreza. Epa, espera aí. E hoje eu me pergunto, é isso mesmo? O que é que vocês acham? É isso que é desenvolvimento? Reproduzir aqui
os padrões americanos. Falo americano porque é um país grande, né, em termos territoriais, em população. País da Europa, hoje em dia, é um país pequeno, não dá para a gente comparar. Ou é fazer o que a China está fazendo, o aumento da renda média na China é uma coisa impressionante, como aumentou essa renda média em tão pouco tempo. Nenhum lugar do mundo houve isso. Eu não sei. Eu tenho minhas dúvidas sobre isso. Aqui, novamente analisando a mesma situação do ponto de vista da balança comercial, e mostra uma questão muito, muito grave, que é, veja só, em 2011, aqui, ó, nós só tivemos superávit comercial em produtos de baixa tecnologia, essa coluna aqui azul, escura, e produtos não industriais. O resto, produtos de alta tecnologia, azul claro, produtos de média alta tecnologia, esse vermelho aqui, indústria de média baixa tecnologia, nós fomos deficitários nas nossas relações com o exterior. Está claro isso? Por que balança comercial? Porque balança comercial, em termos assim mais sintéticos, é o principal indicador da competitividade internacional da nossa atividade industrial, que é o que a gente transaciona com o exterior. Então, o que resta de competitivo é a indústria de baixo valor agregado. Ou seja, é a indústria que não incorpora, principalmente, níveis consideráveis de conhecimento na sua produção. Para dizer em poucas palavras, o que significa baixo valor agregado. Tá dando para ouvir lá atrás, não? Vamos falar, vamos interagir, pessoal, porque senão fica chato, né? Daqui a pouco vocês vão estar abrindo aí celulares e tablets, e aí fica ruim. Então, por favor, interrompam, interajam, perguntem, que é bom para quem está falando e para vocês também. Bom, está claro, então, a situação? Alguma dúvida sobre isso? E por que estamos assim? O que é que explica? Bom, claro que eu não estou aqui com a pretensão de ter a chave que vai explicar tudo. Mas, na minha análise, eu acho que tem dois conjuntos de fatores. Primeiro, o panorama internacional. Eu estava agora falando, eu pedi para o rapaz lá comprar um termômetro, porque eu preciso de um termômetro, não de médio, um termômetro de ambiente. E eu falei para ele, ele ligou porque estava na loja e tal. Eu digo, é chinês? É. Então não compre. Mas não tem nenhum termômetro que não seja chinês. Então eu vou ter que comprar o chinês. Por que eu não quero o chinês? Porque eu tenho um chinês que não funciona. Tá certo? Eu quero medir a temperatura na casa lá e tal. E o que eu tenho lá é chinês, de parede, mas ele não sai do 21 graus. A temperatura para cima, para baixo, de manhã, de noite, de 21 graus. Eu quero um que meça, né? Está claro isso? E veja que está falando de um produto de baixo valor agregado, relativamente baixo valor agregado, que é um termômetro, né, tecnologia. Mas não é só isso, não, viu? A China não é somente aí, não. Por exemplo, máquinas. Máquinas que custam muito mais baratas quando vêm da China. Muito mais baratas. A indústria de máquinas no Brasil, máquinas seriadas,
só o segmento de máquinas agrícolas ainda consegue competir. O resto ou é importado ou faz meramente aqui a montagem final de kits importados da China. Então, é um elemento perturbador de toda a ordem industrial mundial, a ameaça chinesa. Por outro lado, a indústria americana ela vem dando sinais de recuperação muito fortes depois da crise iniciada em 2008. Essa recuperação tem dois principais vetores que explicam. Primeiro, o baixo custo da energia. O custo da energia dos Estados Unidos reduziu muito com as descobertas das reservas de shale gas, né, o gás de xisto, como é traduzido, que é usado para gerar várias formas, inclusive eletricidade, várias formas de energia, inclusive eletricidade e matéria-prima para algumas indústrias. Então, isso eleva a competitividade da indústria americana. Mas também os mecanismos de automação flexível, baseado em microeletrônica, continuam com a sua tendência de queda de preço. E aí eles são imbatíveis na produção e no uso desse tipo de equipamento e de sistema produtivo. Isso está mudando também a geografia da indústria mundial, afetando o México, afetando a própria China. É o uso da microeletrônica em sistemas produtivos. Então, a face mais visível são robôs. Ontem mesmo eu estava vendo um vídeo da produção de um carro BMW, uma linha de produção de carro BMW. A presença do ser humano era em tarefas muito específicas. Toda a montagem, eu diria toda não, mas 90% da montagem do carro era feita por máquinas, robôs, máquinas, ferramentas, mecanismo de transporte, ou seja, linhas de montagem, vamos dizer assim, entre aspas, inteligentes, tá certo? É esse tipo, é o uso da microeletrônica. A gente pensa que microeletrônica é só para computador, mas não é não, né? Ela está presente em tudo, inclusive em bens de capital, bens de produção industriais. O mundo desenvolvido, porque o mundo desenvolvido, imediatamente a gente pensa em Europa. E Europa está... eu estou falando particularmente a indústria americana, estou falando o território americano, que combina essa alta capacitação tecnológica com baixo custo de energia. Veja, isso é uma tendência já observável, já com indicadores que se observa. Não estou dizendo que mudou tudo. Não. Estou falando, isso aí em termos de tendência, mas que, evidentemente, já afeta a nossa indústria, a competitividade da nossa indústria. Então, por exemplo, isso já afeta a capacidade de exportações de automóveis a partir do Brasil. Tá certo? E outro fator é a instabilidade cambial. Aí eu estou falando internacional, porque isso vai bater aqui no Brasil também com a instabilidade do nosso câmbio. Essa instabilidade é provocada principalmente pelas políticas antirrecessivas das economias ricas, principalmente Estados Unidos. Ou seja, a forma da indústria americana ou da economia americana como um todo voltar a ter competitividade é pelo dólar barato, tá certo? E para que o dólar esteja barato, além da taxa de juros ser quase zero, toma de imprimir dólar. Ou seja, desculpe, né, o jargão, é o que chamam de quantitative easing. Ou seja,
descontrole, não é descontrole, mas vamos botar dólar no mundo todo, o dólar fica barato, e com isso a gente resolve o nosso problema, os outros que se estrepem. E o que é que isso significa para a gente? É que esse dólar vai buscar oportunidades de investimento onde essa oportunidade existir, com a remuneração maior do que a taxa de juros quase negativa dos Estados Unidos. Aí entra dólar para caramba. Aqui no Brasil, o real torna-se caro e as nossas... Aliás, o real torna-se caro em relação ao dólar. O dólar fica barato, todo mundo vai para Miami fazer compra, mas não é só isso. Esse é o efeito mais mundano. O efeito mais forte é que os nossos produtos tornam-se caros e os produtos que vêm de fora tornam-se baratos. O governo tentou fazer alguma coisa em relação a isso, conseguiu alguma coisa, mas não suficiente para reverter todo esse processo de perda de competitividade da nossa indústria. Então, no fronte externo, esses são os principais problemas que a indústria enfrenta. Mas temos problemas internos também, e que não são de pouca monta, pelo contrário. Em primeiro lugar, aquilo que se chama de problemas sistêmicos, que afetam a economia como um todo, e particularmente o setor industrial. Juros altos, relativamente. Veja que, mesmo quando essa política de Dilma, né, de Tombini, de baixar os juros, mesmo quando estava lá embaixo, não chegou, acho que chegou a ser a segundo maior juro real do mundo. Perdeu só para a Turquia. Hoje nós ganhamos novamente o campeonato do maior juro real do mundo, porque voltou, né, a subir a taxa de juros. A última reunião aí do Copom disse que não ia nem subir nem descer, manteve a taxa em 11%, se não me engano, 11%. A taxa Selic, né, gente, que é o indicador aí de taxa de juros que é usado. A taxa que o governo paga para quem toma emprestado, para quem ele toma emprestado. O câmbio, né? Dólar barato, todo mundo vai para Miami fazer compras. Dólar barato, todo mundo compra bugiganga da China. Mas não é só bugiganga, também máquinas da China. A nossa infraestrutura precisa um pouco de cuidado com isso, porque isso vira instrumento de discurso para a defesa de interesse. Por exemplo, se vocês lerem Cátia Abreu, a senadora Cátia Abreu, Lidman, representante do agronegócio, na tarde, aos sábados, de 2 de cada 3 artigos que ela escreve, fala sobre os problemas da infraestrutura, porque ela quer um trenzinho e um porto para tirar a nossa produção de soja e outros produtos agrícolas lá do centro do país para tornar mais barato essas exportações. Claro, é legítimo esse tipo de defesa de interesse, mas, tirando isso e com cuidado, nossa infraestrutura é ruim, sim. Os nossos custos de transporte são altos, tanto interno quanto externo. Para mandar o porto é caro. É caro e é demorado. O nosso problema de energia elétrica está aí. Não é? Estamos passando por uma dificuldade muito grande nessa área, e, para combater a possibilidade do racionamento, o governo faz leilões com custo de energia crescente. Então, nossa energia já é uma energia mais cara do mundo. Também tem um pouco de cuidado quando vê isso no jornal, porque por trás tem, em grande parte, defesas de interesse, porque não é tão claro assim qual é o nosso custo de energia, porque ele difere de consumidor para consumidor, etc., etc. Mas, de qualquer sorte, é um gargalo. E o nosso sistema tributário tem duas coisas aí. Primeiro, é a carga tributária, que é alta. Também temos que ter cuidado, porque os economistas liberais e os seus
aliados, ou os economistas liberais, na verdade, são aliados dos interesses, gostam muito de falar. Tem um impostômetro lá em São Paulo, né, que a carga é alta, é comparável a países ricos, sem os serviços correspondentes. Não é esse o discurso? Tirando toda essa história da defesa dos interesses liberais, anti-Estado, anti-intervenção, é verdade, a nossa carga é alta pelos serviços que nós temos. E nós sofremos muito isso, né? Porque todo mundo aqui defende o SUS, mas todo mundo tem plano de saúde. Sabe quanto é que está o plano de saúde da PUB? O meu? É uma mordida, é o pior item do meu orçamento. Quase bate com a alimentação. E desculpe se eu estou falando aqui, né? Estou falando de corda em casa de enforcado, mas eu estou falando de quem não está estudando a situação, mas é verdade, não é? Meu plano de saúde é o primeiro item de despesa do meu orçamento doméstico. A PUB. E não é nem visando lucro, né? A PUB é cooperativo. E eu pago imposto para caramba. Imposto de renda, direto, sem falar os indiretos, tudo que a gente consome. Então, a carga é alta, sim, para o nível de serviço que nós temos. Mas, além disso, ela é injusta. E ela é complicada para caramba para ser... Quem tem uma empresa, para você estar corretíssimo perante todos os fiscos, que são 3, é um trabalho desgraçado, viu? Você gasta muito dinheiro com isso. Se você quiser estar correto. Aí, como o custo é alto, né? Então, o risco de estar inadimplente compensa. É uma lógica muito clara do capitalismo, né? O lucro é proporcional ao risco. Então, vale a pena sonegar e fazer todo tipo de falcatrua em relação a impostos, porque o custo de estar correto é muito alto. Eu estou falando de que eu pago muito imposto, mas não sou eu que pago muito imposto, não. Quem paga muito imposto é quem ganha salário mínimo, enquanto proporção da sua renda. Então, o sistema tributário brasileiro não é legal. E isso é um imbróglio político que, desculpe emitir um juízo de valor, né, mas dentro do quadro institucional que nós temos, não vejo como se resolver. O segundo conjunto de problemas competitivos são chamados estruturais. Nós não temos a reduzida taxa de investimento. Então, talvez a principal forma de aumentar a produtividade é via investimentos em novas máquinas, novos equipamentos, novos sistemas produtivos. Ora, na medida em que a nossa taxa de investimento em relação ao PIB é de 18%, evidentemente que a incorporação, que o aumento da produtividade será prejudicada. É claro isso? Taxa de investimento. É a sua poupança, vamos pegar você, é a sua poupança que se transforma em um investimento, por exemplo, na compra de um imóvel. Isso é a taxa de investimento. Então, em termos do país, é tudo que o país investe e não consome, ou o consumo da família ou o consumo do governo. Então, quando se investe, por exemplo, em um novo porto, esse porto vai ser mais eficiente e, portanto, vai aumentar a produtividade. Quando se investe em uma nova máquina, essa máquina vai ser mais eficiente e, portanto, vai aumentar a produtividade. E isso promove o crescimento econômico. A nossa taxa de investimento está rodando aí na casa de 18%, 19%. É muito pouco. Na China chega a mais de 40%, mas não vamos falar de China porque é outra realidade totalmente diferente. Segundo esses economistas que gostam de fazer conta, a nossa taxa de investimento para sustentar um crescimento de, 4%, 5% ao ano, deveria ser de 25% no mínimo. Nós estamos com 18%.
Bom, então esse é um problema. Desarticulação das cadeias produtivas. Então, nós produzimos muito carro, porque o carro, as montadoras gozam de muitos incentivos para produzir carro aqui. Mas, como nós não temos aqui a parte da cadeia que faz, por exemplo, a eletrônica embarcada, a gente tem que importar a eletrônica que está cada vez mais presente dentro dos carros. Então, é um exemplo de uma cadeia que está desarticulada. É um exemplo meio fajuto, porque, no caso aí, a gente ainda consegue ter uma indústria de autopeças internacionalizada, assim, bem pujante. Mas, se você for para outros tipos, vamos lá, a própria produção de celulares, a gente produz celulares, ou melhor, televisão, produz televisão para caramba, Zona Franca de Manaus, vai ver o que é que faz lá. Ou se computador no polo de informática de Ilhéus, o que é que faz? Faz a montagem final do computador a partir de tudo que é importado. Isso é um exemplo para entender o que é desarticulação das cadeias produtivas. Bom, aí chegamos no problema da educação. E aí eu não estou nem falando da educação em geral, estou falando da educação técnica profissional para a indústria. Baixa escolaridade e capacitação de nossa força de trabalho. Daqui a pouco a gente vai ver isso com mais calma. Então, temos problema aí, sim. Temos. Aqui em Salvador, a situação é de que sobram vagas para determinados empregos, porque não há gente qualificada para esses empregos. E, por último, o regime de incentivos e regulação, que é bem estável. O governo interfere na indústria, por exemplo, reduz IPI para carro para vender mais carro. Negócio de carro, aí o resultado é o quê? Engarrafamento. Não é? Falta de estacionamento. Eu estou diretor da escola de administração. Minha maior dor de cabeça é o estacionamento da escola. Já pensou uma coisa dessa? É uma área federal. Eu não tenho poder de polícia, mas tenho que ouvir todo dia reclamação por conta do diabo, que dá engarrafamento dentro do estacionamento. O povo estaciona de uma forma que impede a passagem do outro. Quer dizer, desculpe, é um parêntese, mas eu estou falando porque exemplo do regime de incentivo para a indústria automobilística. O governo reduz o IPI. A indústria automobilística, bum, está caindo. Você viu aí? Esse mês, último mês, vendeu 18% a menos do que no mesmo mês. Não, vendeu não, produziu 18% a menos do que em maio de 2014 do que em maio de 2013. E o governo já está, Deus nos acuda, vamos lá, vai voltar a redução de IPI, tudo indica. Então, oscila. Afinal de contas, a gente quer produzir carro para produzir mais engarrafamento ou não quer? Exemplo do que eu estou chamando de regime de incentivos e regulação instável. Eu acho que, na área de saúde, esse negócio de regulação, vocês devem ter vários e vários exemplos sobre isso. E, por último, os fatores empresariais, aqueles que estão sob comando da própria empresa, que é a empresa, né, que tem como intervir. Baixa produtividade, e aí o tema que, né, Poliana, que eu falo para caramba nas aulas. Inovação. Baixa capacidade de inovação. E, olha, eu não estou falando de grandes inovações. Quando a gente fala de inovação, bem que hoje virou arroz de festa, né? Todo anúncio da televisão tem a palavra inovação, vocês já viram? Inovação virou a palavra da moda. Já teve, antes era qualidade, era não sei o quê, agora é inovação. Mas o que eu quero dizer é que eu não estou falando aqui de grandes inovações, porque tem essa síndrome das grandes inovações, tá certo? Não, estou falando de quê? Coisas comezinhas, como, por exemplo, o empresário, o pequeno empresário, importa uma máquina, essa máquina vem com um manual em inglês. Não tem ninguém que saiba ler inglês dentro dessa empresa. A máquina é subutilizada. Coisas dessa natureza. E eu não estou falando de casos inventados, não. Estou falando porque é uma coisa que o pessoal do Senai, onde eu prestei consultoria, falava muito. Então, problema externo, problemas externos, problemas internos que afetam a nossa indústria. Esse gráfico mostra a estrutura
da qualificação da mão de obra, que está estagnada. De 2003 a 2015 não avançou nada. Veja, alta qualificação, essa linha azul quase ninguém vê, média qualificação, essa vermelha, e baixa qualificação, ou seja, 61% dos trabalhadores na nossa indústria são considerados de baixa qualificação. Hã? Indústria, porque a indústria ela tem 3 partes: manufatureira, construção civil e extrativa mineral. Como isso aí são dados do Senai, mapa do trabalho industrial, o Senai ele trabalha com uma indústria como um todo e não só a manufatureira. Mas isso é... Lógico que construção civil aí tem um peso muito grande nessa baixa qualificação, mas se a gente tirar a construção civil, o quadro não vai mudar muito não, viu, Sebastião? Então, a gente pode perguntar, vem cá, é baixa qualificação porque a indústria tem baixa qualificação? Ou a indústria tem baixa qualificação porque a mão de obra tem baixa qualificação? O que é que vocês acham? É o ovo ou a galinha? Eu acho que não é o ovo ou a galinha. É o ovo e a galinha. Se a gente não pensar dessa forma, a gente não consegue ir muito longe na explicação. Bem, aqui eu queria levantar um outro tema que está relacionado com a mão de obra, que é a tal da demografia. Isso é muito grave, pessoal. Não talvez para nós, mas para os nossos descendentes. É que nós estamos vivendo um período chamado de bônus demográfico. Ou seja, essa curva amarela representa pessoal velho, idoso. Olha como vai crescer. Em 2100, a gente vai estar com 60% da população, né, com esse considerado idosa, ou seja, aposentado. Nós estamos hoje aqui nesse bônus demográfico de 70 a 2020, por quê? Porque a linha aí de jovens, está vendo? Que a lilás é a predominante, mas a partir de 2020 a tendência... E aí, então, o pensamento convencional diz, olha, tem que aproveitar esse bônus demográfico para aumentar estupidamente a produtividade, de tal forma que, quando tivermos muito aposentados, não tem problema, porque pode estar pouca gente trabalhando, mas com alta produtividade vai dar para sustentar todo mundo. Ou seja, as previdências não vão quebrar. Só que a gente não está aproveitando o bônus demográfico, aparentemente. Principalmente se a gente se apega a essa ideia de que desenvolvimento é reproduzir padrões. E aí a produtividade. Aí a produtividade só de pequenas e médias empresas. Mas, como isso é 95% das nossas empresas, dá um retrato... Lógico que a gente tem empresas com alto nível de produtividade, a exemplo da Petrobras, simplesmente porque, poxa, em um único poço produz 100 mil barris por dia, com 100 pessoas trabalhando, mas isso aí a gente não... Né, tem que tirar o... Esse é o retrato da nossa realidade. A produtividade está oscilando em torno de um patamar muito baixo. Bom, resumo da situação atual: elevado contingente de trabalhadores de baixa qualificação, baixo índice de proficiência da força de trabalho em português e matemática, isso é Senai na veia, tá certo? Baixo valor agregado da produção industrial, baixa taxa de inovação, baixa capacidade de gerenciamento das empresas, elevada taxa de acidente de trabalho. Aí, pessoal do ISC que trabalha com esse... Cadê? Vilma Santana, muito conhecida lá no SESI. E baixa produtividade relativa do trabalho. Essa é a situação, em resumo. Bom, e perspectivas?
Aí é outro debate, né, que ninguém quer fazer. Eu falo ninguém, nem o Senai, nem o BNDES, nem o governo. Olha, frente a esse panorama internacional, não dá para a gente querer ter um parque industrial tão diversificado como tínhamos no final dos anos 70 do século passado. Então, nossa industrialização avançou. Produtos de consumo não duráveis, produtos de consumo duráveis, bens intermediários, bens de capital. Tivemos tudo aqui. Éramos quase uma autarquia em termos de produção industrial. E as políticas de governo, embora tenha ênfase em automóveis aqui, TI ali, para dar subsídio para a Zona Franca, essas coisas, na verdade, parece que não consegue perceber. As pessoas conseguem perceber, mas não tem como, politicamente, mudar. Ou seja, dentro da atual situação mundial, eu, particularmente, acredito que a gente tem que, se quiser insistir com esse negócio de indústria, tem que partir para a especialização. Olha, perdemos o bonde da microeletrônica, gente, não adianta, não vai ter recuperação. Perdemos o bonde da farmacêutica, dos fármacos, pelo menos aqueles baseados em síntese. Temos aí janelas de oportunidade, por que não explorar e ficar insistindo em tentar reproduzir aqui o que os grandes laboratórios mundiais... Não, perdemos o bonde da TI. Qual o sentido da gente dar esse subsídio todo para ficar fazendo montagem de celular e computador aqui? Mas, por outro lado, nós temos potenciais setores industriais com um potencial competitivo muito grande. Por que não especializar nisso? Eu dou exemplo de máquinas agrícolas. Por quê? Porque nossa agricultura é de ponta. Eu dou exemplo de insumos agrícolas, fertilizantes, defensivos, porque nossa indústria é de ponta. Defensivos com cuidado, né, minha gente? Porque vai bater aí no ambiente, não só, no nosso ambiente, né? Vocês aí que trabalham, né? A relação, já tem provado a relação de causa e efeito entre incidências de doenças e uso de defensivos ou agrotóxicos. Mas, enfim, a ideia é que a gente possa aproveitar esses setores que nós somos fortes para promover efeitos de encadeamento, fertilizantes, máquinas agrícolas, construção civil, tem todo um conjunto de produtos industriais manufaturados, vinculados à indústria de construção civil, e por aí vai. Petróleo. Petróleo não é questão de fazer refinaria e petroquímica, é questão de fazer os bens de capitais, os equipamentos para exploração de petróleo, os serviços altamente especializados. Então, eu tenho a impressão que a gente podia pensar em uma estratégia de especialização. Mas ninguém quer fazer isso. Por quê? Se eu disser que a gente vai especializar, o que é que vão dizer os industriais desse setor tal que não vai ser contemplado? Não tem como. Mas não me parece que a gente tenha outras saídas que não essa. E mais, aí eu queria também que a gente pudesse refletir sobre isso. Porque, por exemplo, produtos agrícolas são de baixo valor agregado. Não aceito esse tipo de coisa, porque hoje a gente está falando do uso intensivo, por exemplo, de pesquisa de ponta na área de biotecnologia na produção agrícola. E isso agrega valor para caramba. A gente está falando, na produção agrícola, a renda do produtor em relação a uma saca de soja, que custa 100, o produtor leva 20 para pagar seus custos e mais o seu lucro. 40% é da indústria de insumos, ou seja, fertilizantes, defensivos, máquinas, etc., e os outros 40% é a cadeia de logística e distribuição. Então, há como agregar valor aí. E mais, se a gente quiser ir além, você já pensou a agregação de valor que tem um alimento servido
à la carte num restaurante? É um alto valor agregado esse tipo de produto, porque saiu do café até aquele café gourmet, expresso, que você toma depois da refeição. Imagina. E é uma distribuição de valor desagregada, desconcentrada, não é concentrada em uma grande empresa, como a Microsoft da vida, ou uma Intel da vida. Então, há certas coisas que a gente precisa pensar de forma diferente, a meu ver, do que essa visão tradicional. E, por último, as questões que eu queria colocar. Desculpe a palavra, mas é que eu queria levantar. A indústria ainda é o carro-chefe de desenvolvimento? É possível reverter o processo de desindustrialização em curso, mesmo porque, além da questão competitiva, é o seguinte, tem a questão do custo de oportunidade. Fica estarrecido com o BNDES, quando houve uma discussão, dizer, olha, não adianta que a gente não vai investir mais em siderurgia, porque não vale a pena. O chinês está pagando horrores pelo minério de ferro. Para que a gente vai fazer siderurgia? É muito mais negócio investir na extração de minério para vender para chinês do que fazer aço aqui. Está certo? Então, isso chama-se custo de oportunidade. E quais são as políticas que pode-se ter para enfrentar esse processo? Eu queria somente voltar, quando fala de desindustrialização precoce. Por que precoce? A desindustrialização, eu achei que ficou claro com os números que eu mostrei, né? Mas precoce por quê? Porque o que se diz, a análise tradicional é, os países ricos, eles tiveram uma trajetória qual? Agrícola, onde se gerava maior renda, maior quantidade de emprego, depois veio a indústria, com a Revolução Industrial, papapá, e depois que a renda estava lá em cima, é que a indústria começa a decrescer enquanto proporção do PIB. E o que passa a crescer, empregar e gerar renda é o setor de serviços. Então, a nossa industrialização seria precoce, porque, antes de atingir esse patamar de alta renda que poderia ser proporcionado pela indústria, nós começamos a ter um declínio da indústria enquanto proporção do PIB. Entenderam a ideia de precocidade aí qual é, né? Bom, é muito polêmico. Será que a gente precisa da indústria? Porque, apesar de todo esse declínio que nós vimos, o emprego aqui no Brasil está lá em cima. Agora que deu, parece que está começando a... Mas o emprego como um todo, a taxa de desemprego, muito baixa, historicamente, nos últimos, em termos de comparações históricas, nos últimos 10 anos aqui no Brasil. Então, para que a indústria, se o emprego está bem? Certo? Era isso que eu queria levantar aqui. Muito obrigado. Vamos lá, vamos debater. Obrigado, Francisco. A gente tem algumas questões aí. Vamos começar com a Poliana, que já levantou a mão aí, que é aluna da área de economia. Na verdade, é o seguinte, você falou ali, em um momento da apresentação, sobre inovação. E a inovação é um termo que vem sendo muito utilizado no setor da saúde. Só que, quando eu penso em inovação, inclusive a partir de aulas e leituras que a gente já fez, eu percebo que a inovação está muito ligada à questão da competitividade, de produzir inovação para cair no mercado, para tornar a empresa competitiva. Na saúde, quando a gente pensa nisso, eu fico refletindo sobre isso, porque, quando o setor da saúde se apropria disso, a gente perde um pouco a lógica de pensar na questão da prevenção e da promoção da saúde, porque, sobretudo, no setor da saúde, a inovação está muito ligada à produção de medicamentos e equipamentos. E aí, eu queria saber se tem como a gente pensar na inovação pensando assim no desenvolvimento social, e não só na competitividade.
e no crescimento econômico. É isso. Eu adorei a aula. Eu gosto muito de aula. E um assunto que, pelo menos eu, pessoalmente, não tenho essa clareza. A gente vê os noticiários, lê os jornais, e realmente você apresentou aqui uma coisa que me esclareceu de uma maneira incrível. E a minha grande pergunta é o todo lado da sua pergunta. Será que foi a industrialização a melhor forma de desenvolver esses países da América Latina? E, no meu pouco conhecimento, eu tendo a achar, né, a indústria necessária, mas me parece que o contexto social onde essa indústria se instalou, ele não foi considerado. A impressão que me dá é que foi uma cópia um pouco mecânica de um modelo de desenvolvimento. E aí, quando você, no fim da sua fala, coloca por que você chama industrialização precoce, eu achei interessante, porque me veio à cabeça que a história, vamos chamar, do mundo industrializado, e o primeiro mundo, assim chamado, fez dessa maneira. Primeiro fui agrícola, depois fui alguma coisa, tal. E me lembrou muito que as pessoas estão com este raciocínio como se fosse essa a história natural do desenvolvimento. E me parece que a história do desenvolvimento das nações não pode prescindir do seu contexto. Então, eu me perguntei aqui, o que fez essa CEPAL, não é, jogar tão fortemente na indústria? E o que é que impede, nesse momento, que se faça uma análise da clareza das consequências dos caminhos que estamos tomando? Por exemplo, os impostos, redução para aumentar o número de carro, que o que você falou é verdade, né? Não é só de que entope as ruas, mas é a melhor maneira de mobilidade urbana. Se tem que garantir os donos de empresa na sua produção, não houve um momento em que se saiu da criação de cavalo para frota de ônibus, para navio. Então, há que ter um momento que é possível reverter. É produzir carro ou investir em linha de trem, em linha de metrô. Enfim, eu sinto uma falta de uma discussão que pudesse contextualizar esses elementos tão importantes que foram colocados aqui. Eu só queria, Chico, na hora da discussão, primeiro esclarecer uma coisa. Quer dizer, eu acho que a desindustrialização, está falando do Brasil, mas a nível internacional, eu acho que não é essa a questão, me parece, né? Quer dizer, se a indústria está na China ou está no Brasil, é como se está em São Paulo ou está no Nordeste, né? Quer dizer, nós temos, quando você fala o Brasil se industrializou, você está falando, na verdade, polos, né? Se a gente for ver o Brasil, foram alguns polos no Brasil que se industrializaram. Quer dizer, grandes regiões do Brasil não teve nenhum acesso ao processo industrial. Quer dizer, o norte do Brasil, por exemplo, não se industrializou, né? Ele se manteve agrícola, né? Então, a nível eu acho que a colocação que a gente tem que discutir é a nível internacional. Nós não imprescindimos da indústria, né? Porque nós somos consumidores de bens modernos, né? Agora, se a indústria que produz, por exemplo, essa revista aqui, hoje muitas editoras europeias mandam imprimir seus livros na China e volta o livro para a Europa, né? Ela faz tudo, ela produz o artigo, produz o material bibliográfico, e, na hora da impressão, ele manda lá por um correio eletrônico, né? A impressora na China roda, e aí embarca e vem o livro, chega na Europa, de volta o livro tal, né? Então, quer dizer, o processo intelectual de produzir o livro foi na Europa. Agora, o processo industrial de produzir a coisa física, livro, aí se deu na China, né? Então, eu acho que essa questão de onde está é uma questão importante. Não é que nós imprescindimos, porque nós somos modernos, nós não podemos mais viver sem indústria. Agora, é claro que tem a questão de modelos e opções, que eu acho que Poliana colocou uma questão importante. Quer dizer, o sistema de saúde brasileiro, e aí indo para o sistema de saúde, né? Quer dizer, esse grau de agregação de inovações do sistema de saúde brasileiro, ele suporta um sistema de saúde, né? Nós temos que ser modernos, nossos hospitais têm que ser iguais aos hospitais americanos, cheio de equipamentos, cheio de tal, porque aqui nós somos importadores disso, né? Então, nós pagamos caríssimo a inovação que se dá no território americano, europeu e tal, no desenvolvimento, né, no processo de desenvolvimento científico, que nós compramos. Então,
isso é claro, naquela gráfico de exportação e importação, a área de saúde no Brasil é crescentemente negativa, né? O Brasil perdeu, você falou isso dos fármacos, né? Perdeu toda a competitividade, se desindustrializou nesse campo, né? O Brasil hoje é um importador completo de tecnologias antigas e de baixa agregação, né? E tecnologias mais modernas de inovação. Os grandes métodos diagnósticos, as grandes máquinas, né? Os novos métodos, enfim, para diagnóstico de imagem, por exemplo, que são tecnologias mais recentes, e o Brasil é importador. Então, quer dizer, esse eu acho que é um dilema, né, que você coloca para a gente, né, de opções a se fazer. Quer dizer, nós não deixaremos de ser modernos, nós vamos ter televisão, nós vamos ter tal, pererê. Agora, para nós pagarmos para ser modernos, nós temos que ter aqui outros tipos de alternativas que nos dê condições de nos desenvolver e bancar parte da nossa modernidade, né, sem excessos, evidentemente, e qual o limite dessa modernidade que nós podemos agregar a nós. Quer dizer, quanto é possível no Brasil que nossos hospitais sejam iguais aos hospitais americanos, né, que a gente vê em House e em outros filmes, né, tal, que é aqueles... E nós sonhamos com isso, né? Quer dizer, o sistema de saúde é hospitais ultramodernos, ou Einstein, em São Paulo, né? Não precisa ir longe, né? Exatamente. Então, essas são opções políticas complexas, né? Que no sistema de saúde isso se coloca, né? Porque muitos dos seus dilemas aí nós estamos vivendo no sistema de saúde. Por exemplo, o campo regulatório, né, do sistema de saúde, a regulação é extremamente complexa no campo da saúde e nós estamos ainda patinando nisso, né? Nós temos uma Anvisa que faz a regulação de medicamentos, se arrastando de ambiente e tal. Nós temos a ANS que faz regulação de saúde suplementar, né, com uma série de questões e de interesses e tal. Quer dizer, a regulação nesse campo está apenas começando. Então, eu acho que os grandes dilemas que você coloca, a gente pode um pouco refletir, né, no campo da saúde para pensar que modelo de saúde nós podemos ter, sem deixar de ser modernos, mas entendendo que temos que bancar essa modernidade, porque nós não vamos ter capacidade nunca de produzir as inovações, né, que nós queremos utilizar, né? Nós nunca vamos ser inovador no campo das grandes diagnósticos, por exemplo, né? na diagnóstico de imagem. O Brasil não tem nenhuma capacidade, ele só é consumidor, né? E é caríssimo hoje. Quer dizer, um PET scan, uma máquina PET scan, custa milhões de dólares, né? Então, nós temos que fazer opção no nosso sistema, né? Que eu acho que tem a ver com os dilemas que você coloca. Só vou completar aqui com uma questão, Francisco, que é um paradoxo que existe aqui no processo de inovação na área de saúde, principalmente equipamentos médicos, na qual o aumento, né, da inovação, a introdução da inovação no sistema, ele não diminui o custo do produto. Ou seja, digamos, se você tem raio-x, primeiro, não são substitutivas, né? Você tem o raio-x, tem o tomógrafo, tem a ressonância, tem o PET scan, e todos eles convivem muito bem. E, por sinal, um não encontra o diagnóstico, está em dúvida, pede para fazer o próximo não encontra, ele pede para fazer o próximo. Então, eles não são substitutivos na realidade, um alimenta o outro, né? E outra coisa é isso, você não... o custo, que, em geral, digamos, se você tem uma inovação que aumenta a produtividade, você passa a produzir muito mais, em geral, o custo cai daquele produto. Na área da saúde, isso não acontece. Quer dizer, os custos, cada vez, ficam mais elevados. Você pode conseguir um raio-x mais barato do que o tomógrafo, mas o valor desse produto, quer dizer, a imagem, aquele exame, que é a imagem, ele fica mais caro quando você usa o tomógrafo, a ressonância, do que quando você cuida, né? Diferentemente de algumas coisas que, se você produz muito, tem uma alta produtividade, o preço do bem, digamos, ele é menor. Então, algumas considerações sobre isso, sobre a industrialização. Eu só tive para provocar mais você. Eu queria colocar uma questão, mas depois eu não pego. Outra coisa, Tião, eu acho que no setor saúde, que a gente tem discutido ainda superficialmente, é a questão da mão de obra, né? Porque, e aí, Chico, eu gostaria que você comentasse, porque alguns setores
né, a industrialização é fundamental. Em outros, não. Por exemplo, cortar cabelo é sempre um cabeleireiro que faz, né? Você não tem uma máquina que corta cabelo ainda, né? Arrumar hotel, quarto de hotel, é sempre uma moça que está lá, né? De manhã passando, arruma os quartos do hotel, né? E tal. Então, o que você vê na Europa? Quem arruma quarto de hotel é sempre alguém da Índia, da Albânia e tal, que vem para... Né? Então, há uma migração de mão de obra. No setor saúde, isso também. Não tem substitutivo para um médico, para uma enfermeira, né? Apesar de algumas, né, auxílio do sistema diagnóstico, ou tem que ter a consulta médica, tem que ter a consulta de enfermagem, tem que a enfermeira acompanhar o paciente. Então, a gente vive aqui, no momento, um processo inverso, que é a importação de mão de obra, né? De mão de obra. Essa coisa dos médicos cubanos, dos 13 mil médicos cubanos, 14 mil que estão hoje no Brasil, quer dizer, é um processo histórico de má regulação do nosso sistema de saúde, né? Que, há 10 anos atrás, todo mundo era contra criar novas escolas médicas, né? Claro, para aquele sistema de saúde 10 anos atrás, talvez fosse suficiente. Na hora que se expandiu a rede primária de assistência, né, nos últimos 10 anos, se mostrou que não tinha médico, né? Então, os médicos brasileiros, o que aconteceu? O custo da mão de obra subiu, hoje médico que melhorou os salários, é uma pressão imensa para o salário, porque rarificou, né? E teve que importar médico, né, de Cuba, né, que é um sentido inverso de outro elemento importante na composição de certos setores, né, como o de saúde, que é a necessidade de mão de obra. Então, nós tivemos que pegar 14 mil médicos cubanos que hoje estão no Brasil, atuando no Brasil. Bom, são provocações que, para a gente poder trabalhar, tinha que ficar aqui, sei lá, quantos dias conversando. Mas eu vou começar sobre inovação. Poliana, aquilo que eu começo dizendo lá na minha aula, inovação é um conceito desenvolvido originalmente por Schumpeter, no início do século XIX, para caracterizar uma ferramenta competitiva de empresas submetidas à competição capitalista. Ok. Importante a gente saber a origem. É claro que agora eu não vou dizer, não existe inovação em saúde, porque saúde não existe competição. Lógico que existe. Mas eu poderia dizer, não, saúde é um bem público. Como é que a gente pode falar de inovação em uma coisa que é um bem público? Não é? Mas, logicamente, que eu não vou ficar aqui fazendo coisa de defesa de purista de conceitos. Não é o caso. Então, mas é importante a gente saber a origem desse conceito, porque hoje, como eu disse, virou arroz de festa. Lá na minha escola, por exemplo, tem muita gente que trabalha com inovação social. Não é? Está lá. Tem gestão social e que se busca desenvolver inovações sociais. Eu tenho certa dificuldade de entender o que é isso. Mas, de qualquer sorte, reconheço que, se a gente for semanticamente, por exemplo, um banco comunitário é uma inovação social. Aliás, está tendo até um curso lá para formação de correspondentes bancários de bancos comunitários, o primeiro no Brasil. É uma inovação, por que não? Como alguma coisa nova. Então, eu não quero aqui ficar, só quero lembrar essa origem do conceito. Bom, e inovação em saúde, como vocês falaram, é uma coisa mais complexa ainda, porque trata-se de um bem público. Afinal de contas, quando a gente importa um equipamento de última geração por um preço caríssimo e colocamos no hospital de ponta, isso deve ser considerado como uma inovação? Sim. É benéfico? É bom? É ruim? Não sei. É vocês que devem saber, vocês que estudam isso. Agora, a única coisa que eu posso falar a respeito disso tem a ver com aquele questionamento que eu fiz sobre a coisa do ketchup. Muito bem. E quem é que vai dizer para o pessoal lá do sírio-libanês em São Paulo que não, esse equipamento aqui a gente não quer, não? Bom, e seus clientes muito ricos,
como é que ficam? Vão todos fazer tratamentos no exterior, nos Estados Unidos, porque lá é que tem esses equipamentos, e a gente aqui vai ficar só fazendo a saúde pública preventiva, usando equipamentos de gerações passadas? Como é que é isso? Quem é que vai dizer isso? Quem é que vai impor isso? Dentro do que a gente chama de democracia representativa liberal, que é a regulação maior disso que a gente chama de capitalismo, impossível. A gente pode reclamar, espernear e tal, mas vai fazer o quê? Tá certo? O que é que a gente vai fazer? Agora, por outro lado, nós temos o uísque, que está preocupado com outra coisa. Está preocupado em fazer inovações na prevenção, na saúde de populações, de comunidades inteiras, para evitar que o uso desses equipamentos caríssimos sejam demandados. Não é isso? Mais ou menos isso aí. Tudo bem, isso convive também com o sírio-libanês com equipamento de ponta caríssimo. E aí? É claro que a gente nunca vai chegar, quer dizer, nunca, não sei, né? É muito difícil, porque aprendi uma coisa muito importante na vida com a letra de forró. Se a veste não, amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Então, nunca se diz, né, que nunca seremos isso, nunca faremos aquilo. Então, com calma. Mas, evidentemente, dentro da gente olha, vê, não seremos inovadores de equipamento de ponta. Claro que não. Mas, por que não sermos inovadores na saúde preventiva, coletiva, ou o nome mais atual que se queira dar, na preventiva, como se dizia, né? Departamento de Saúde Preventiva, aqui na Medicina Preventiva, na Faculdade de Medicina da Bahia. Não é da UFA, é da Bahia. Tá certo? Então, gente, de qualquer sorte, eu estou querendo relacionar isso com a ideia de ketchup que eu questionei. Então, nós queremos ser modernos, mas não tropo. Pá, não dá. Eu não vejo assim. Porque o que vai acontecer, modernos, mas não tropo, é o que a gente está vendo aí. Alguns são modernos, a ponto de usar o equipamento de última geração no sírio libanês, e os outros, mas não tropo. Então, o questionamento sobre essa ideia de ketchup vem daí. E tem mais um elemento a se colocar, que é a sustentabilidade. Não vou dizer como os ingleses, that goes without saying, that goes by saying. E aí? Como é que fica? O Brasil não se industrializou como um todo, é verdade, mas veja que a Bahia se industrializou. A Bahia é um caso extremo de industrialização forçada, altamente concentrada, extremamente desequilibrada. Estou falando de Bahia, que eu conheço um pouquinho mais, mas podia falar de Pernambuco, podia falar de Zona Franca de Manaus e suas ramificações. E aqui a industrialização, aquele programa Cepalino foi assim, replicado, foi né? Incentivos fiscais na veia, inclusive gerando toda sorte de problemas éticos, para não dizer roubalheira. Sim, de tudo. Se fez de tudo. De tudo. De tudo. E... no Paraná não teve? A fábrica que foi para o Paraná, qual foi a fábrica de carro? O governo se tornou acionista. Já mais agora na era tucana, hein? Neoliberais. De fato, os serviços são intensivos em mão de obra. Só que, hoje em dia, gente, o setor de serviços é responsável por empregar cerca de 78% da nossa mão de obra. Intensivo em mão de obra, sim. Só que
o setor de serviço é extremamente heterogêneo. Então, alguns segmentos do setor de serviço já sofrem um processo de automatização. E nós somos vítimas disso, como, por exemplo, ligamos para a nossa operadora de telefonia. Certo? Nós somos vítimas disso quando nos tornamos bancários. Todos nós aqui somos bancários. Na medida que a gente vai no caixa eletrônico e tira dinheiro, ou faz alguma operação, na medida que a gente faz qualquer coisa pela internet, banco. Então, também é um processo que está entrando na indústria, no serviço. Mas serviços é muita coisa. A gente não pode falar de comparar, em certos aspectos, os serviços bancários com os serviços de saúde. Mas é tudo serviço. É tudo esse grande negócio de serviço. E daí eu queria, para finalizar, mais uma vez, colocar minhoca na cabeça de vocês, e também na minha, né? Será que essa distinção entre setor primário, né, secundário e terciário, primário, os produtos, né, agrícola, então, o quê? Secundário, indústria, terciário, serviço, será que essa divisão ainda é procedente? Porque hoje, você falou da história nós consumimos muito mais serviços ao consumirmos um livro do que propriamente a coisa física do livro. Então, será que ainda procede a gente fazer essa divisão? Nós consumimos muito mais serviços quando compramos um celular do que aquilo que está embedded, né, que está encapsulado no próprio celular, assim como computador e etc, etc. Então, os serviços industriais são cada vez mais importantes como forma de agregação de valor. Serviços industriais, tanto a montante da atividade manufatureira propriamente dita, quanto a jusante dessa atividade manufatureira. Então, talvez a gente tenha que pensar diferente essa divisão da economia. Quando a gente fala de etanol, é um produto agrícola ou é um produto industrial? Está certo? Qual é a linha que demarca? A estatística considera o quê? Que a plantação de cana, como é que faz a estatística? Ela é uma usina integrada de cana-de-açúcar. Como é que faz a estatística? Talvez a gente tenha que pensar esse mapa da economia de uma outra forma para poder entender melhor. É só isso. Agora, a ideia de modernidade está aí, né? A ideia de catch-up está aí. Vai ser muito difícil a gente se livrar dela. Mas tudo pode acontecer, inclusive nada. Okay. Obrigado, Francisco. Espero que essas ideias, não é, da economia, desses princípios básicos, façam vocês entenderem um pouco melhor como é que funciona a questão da saúde. Né? Porque a saúde não tá, como setor de serviço também, mas tem toda essa parte industrial por trás disso, tem a parte de recursos humanos, a economia de recursos humanos também. Eu acho que a gente quer aqui trazer também essas noções básicas da economia e para que vocês possam entender melhor essa questão do sistema de saúde. Então, obrigado pela presença e uma boa tarde para vocês. Obrigado, Francisco.